palavra diz que o Senhor sarou as nossas feridas, Senhor. Sarou as nossas feridas espirituais, emocionais. O Senhor também nos dá saúde corporal, Deus Pai. A Tua palavra, Senhor, nos ensina isso, Senhor. E por isso hoje nós, com humildade, diante de Ti, clamamos pela Tua misericórdia, Deus Pai. Pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Pela vida da Dora, Senhor. Pela vida, Senhor, do amiguinho do Lucas, Deus Pai, o Natan. Nós pedimos, Senhor, pela vida da Antonella, Deus Pai, Senhor, Pai querido. Pela vida da Ádia, Senhor. Pela vida daqueles irmãos que precisam. Pela vida do nosso irmão Bidu, Senhor. Senhor, por aqueles que estão enfermos, são levados agora na mente dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nós clamamos, Deus Pai, que o Senhor faça um milagre. Que o Senhor derrube toda a obra de Satanás contra a vida desses irmãos. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os olhos para que eles vejam no mundo espiritual. Para que o coração deles se enche de fé e eles se arrependam dos seus pecados. Senhor, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor os ajude, o encorajando, Senhor, dando a eles a força, a alegria, a paz e a saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos como igreja nessa manhã e te pedimos, Senhor, derrama do teu bálsamo, Senhor. O bálsamo, Senhor, como o de Gileade, Senhor, que trouxe, Senhor, o frescor, o refresco, a paz, a alegria de volta, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Isaías capítulo 29. Eu acredito que hoje nós vamos até o fim. Na semana passada comecei essa mensagem e não saí do versículo 15. Eu fiquei em apenas um versículo, né? Um versículo que nos levou a uma introdução, né? Que é um pouco longa, onde eu achei importante, antes de começar essa mensagem, explicar algumas coisas para os irmãos a respeito de como a mídia funciona. Por quê? Porque essa passagem é uma passagem que fala, né, a respeito de um julgamento que Deus estava para trazer sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados. E aqui, né, a gente sabe que do capítulo 27 até o capítulo 31, Deus vai tratar com pecados especificamente. Havia vários pecados. O pecado deles estarem confiando em si mesmo, o pecado da falsa religião. E aqui no capítulo 29, na segunda parte, ele fala da falsa sabedoria. Que falsa sabedoria é essa? É a falsa sabedoria que está no coração do homem. O homem que pensa que sabe mais do que Deus. Isso é uma falsa sabedoria. Amém? Então Deus está julgando esse pecado. Então, diante desse pecado do homem, né, na soberba do seu coração, pensar que sabe mais do que Deus, Deus está dizendo, olha, cuidado, ai de vocês, se vocês continuarem nesse caminho. E na semana passada, para introduzir, para que isso seja relevante, porque Isaías falou com a nação de Israel, né? Ele falou com a nação de Israel, mas nós não somos a nação de Israel, nós estamos aqui hoje, né? Eu mostro para vocês que nós também corremos o mesmo tipo de pecado, e muitas vezes nós somos levados a esse pecado, isso lógico pelo nosso coração, eu não estou jogando a nossa responsabilidade para outro lugar, mas nós somos extremamente influenciados pela mídia. Então eu comecei minha mensagem explicando como a mídia funciona, quais são os objetivos da mídia, quais são os valores que ela carrega, e eu mostrei para os irmãos que nem sempre a mídia tem valores ruins, tem valores bons, mas que eles são sempre negociáveis quando não interessa a eles. Ou seja, a gente pode tirar coisa boa, né, da mídia. Quando eu digo mídia, é tudo aquilo que traz informação para a gente. Né? A rádio, a televisão, o celular, as redes de internet, tudo isso, né, a gente chama de mídia. Todo veículo de comunicação para a gente é uma mídia. E esses veículos de comunicação, muitas vezes, eles têm um interesse, né? E eles, por serem um veículo de comunicação em massa, muitas vezes eles conseguem influenciar, eles têm poder, porque o poder traz dinheiro, e é o que eles estão querendo. Né? Então eles vão fazer aquilo que é importante para eles. E isso muitas vezes pode influenciar nós crentes a pensarmos que nós somos sábeis, né? Por ter estas informações, por ter estas coisas nas nossas mãos, nós podemos pensar que nós sabemos mais do que Deus. E esse foi o pecado daquela nação naquele tempo. Então eu falei para os irmãos, e no capítulo 15, eu vou fazer uma recapitulação rápida, né? Eu mostrei para os irmãos que no versículo 15, desculpa, no capítulo 29, no versículo 15,
eu mostrei aqui que Deus fez 3 acusações. Isso tudo aqui eu vou passar rápido, porque eu já preguei semana passada. Tá? Ele fez 3 acusações a respeito dessa arrogância do homem. A primeira acusação é o homem se declarar independente do governo do Senhor. Né? Ele começa no versículo 15 dizendo: ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos. Ou seja, é o homem que tenta andar com falsidade, achando que pode esconder de Deus as coisas. Ou seja, de uma maneira independente. Foi a primeira acusação. A segunda acusação que nós vimos, né, na seguinte frase, é ele achar que, né, ele mostrar que ele ama mais as trevas do que a luz. Né? Ele diz: fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Ou seja, eles não estão preocupados, eles estão amando as trevas, eles estão andando às escondidas e pensam que ninguém está vendo. E eu mostrei para os irmãos que não é assim. Aliás, eu citei aqui o texto de João 3, onde o próprio Jesus, né, em João capítulo 3, nós conhecemos o versículo 16 muito bem, né, onde nós temos a declaração de que, né, Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia Jesus Cristo para nos salvar, mas no versículo 19 a 21 ele diz: e a condenação, porque o homem está condenado, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a tendência humana. Nós vemos Deus julgando Israel por esse pecado. E a terceira acusação que ele faz, a terceira declaração que ele faz, né, acusando o povo de Israel, é que eles se achavam livres da responsabilidade diante de Deus. Né? No final do versículo 15 ele diz: e eles dizem: e quem nos conhece? Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo assim: não, Deus não está aqui, né? Como é que eu não tenho responsabilidade nenhuma diante de Deus. Ou seja, eles viviam como se Deus não existisse. Essa é outra acusação. Então hoje vou pegar a partir do versículo 16 com os irmãos, né? A partir do versículo 16, como Deus fez 3 acusações, agora a partir do versículo 16, aliás só no versículo 16, ele vai agora mostrar as provas que ele tem a respeito dessas 3 acusações. Porque é assim, quando a gente leva alguém na corte, quando a gente leva alguém a juízo, e a gente faz uma acusação, a gente tem que apresentar provas. Porque senão não pode prosseguir julgamento. A gente pode até dizer: aquela pessoa fez isso, e a pessoa vai dizer: qual a prova que você tem? Se dizer assim, não tenho prova nenhuma, fala: então esquece, não dá para fazer nada. Se você acusar alguém de alguma coisa, você tem que apresentar provas. E Deus, no versículo 16, agora vai apresentar as provas a respeito das acusações que ele fez. E depois ele vai mostrar por quê. Qual é a intenção de Deus nesses primeiros 2 versículos? No 15 e 16. Mostrar que os planos do homem, a sabedoria do homem é falida. E aí a partir do versículo 17 ele vai mostrar para a gente que o plano de Deus nunca fale. Ou seja, é infalível. E aí a gente vai ver esperança para o povo de Israel, a mesma esperança que nós temos hoje. A esperança de um Deus que tem um plano infalível nas nossas vidas. E você acabou de perder a oportunidade de dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um plano infalível para as nossas vidas. Bem, então vamos ler a palavra. Eu vou ler o versículo 16 e depois nós vamos continuar. Apenas o 16. A palavra de Deus diz assim, versículo 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado disse ao seu oleiro: nada sabe. Pai, diante hoje da Tua palavra, nós oramos e nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a presença do Espírito Santo de Deus, Senhor, porque sem o Espírito, Senhor, não há vida. A palavra, ela é vazia. Senhor, Pai querido, por isso hoje não eu, mas na presença do Espírito, que o Senhor possa falar conosco, Deus Pai. Que o Senhor hoje possa transformar os nossos corações, salvar os que estão perdidos, Senhor, para que hoje haja, Senhor, a vida do Espírito na vida das pessoas. Senhor, nós seríamos miseráveis se o Espírito Santo não habitasse em nós. Por isso, Senhor, obrigado pelas Tuas misericórdias. Hoje, Senhor, celebraremos a ceia, lembrando que Jesus foi à cruz do Calvário e morreu para nos salvar. E, Senhor, não nos deixou sozinho quando subiu aos céus. Enviou o Espírito Santo de Deus para habitar na vida de cada um daqueles que creem no Teu nome. Por isso, hoje eu peço que a Tua palavra traga temor aos nossos corações, para nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Ti e recebermos a presença do Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, como eu disse, agora no versículo 16, nós temos agora 3 provas a respeito das acusações que Deus fez. Né? A primeira prova que ele mostra para a gente está na primeira frase do versículo 16. E aqui a gente vai ver que a primeira prova que ele apresenta é o homem, né, negar a distinção entre Criador e criação. Ou seja, quando o ser humano, né, nega a existência de um Criador, a existência, e nega que é um ser criado. É a primeira prova que ele apresenta a respeito das acusações que ele está fazendo. Olha só, no versículo 16 ele diz: vós tudo perverteis. Você entende bem o que essa palavra significa, perversão. Perversão é você mudar uma coisa para aquilo que ela não é. É muito parecido com prostituição. Essas palavras são bastante sinônimas. Um pervertido é uma pessoa que faz o quê? Que ela funciona, né, fora do padrão para o qual ela foi criada para funcionar. Fora do normal. Então ele está dizendo: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse barro. Ou seja, eu estou dizendo que Deus é como qualquer outra pessoa, é como você é, né? Porque aqui a palavra, né, oleiro está representando Deus e a palavra barro está representando a gente, a coisa criada, o ser criado. E a acusação aqui é essa, que nós estamos dizendo: não, Deus não tem Deus, ele é que nem a gente. Né, o que as pessoas dizem é assim: não, o homem inventou Deus. Você já deve ter ouvido falar isso. O homem é uma criação de Deus. O homem tem um desejo no seu coração e por causa desse desejo do seu coração, né, dessa insatisfação no seu coração, ele criou Deus. Ou seja, a gente iguala o que nós somos a Deus. E essa é a grande acusação. E nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes é assim que a gente tem vivido. A gente muitas vezes pode dizer: não, sou crente. Mas muitas vezes nós estamos tomando decisões, nós estamos fazendo coisas na nossa vida sem nenhuma consideração a respeito do que Deus pensa. Em outras palavras, o que a gente está dizendo? Não, Deus não tem que entrar nessa parte da minha vida. Ele não tem que influenciar. Ou seja, eu estou dizendo: Deus não tem valor. O que ele sabe? Lembra que o pecado principal aqui é o que? A falsa sabedoria. Que falsa sabedoria é essa? É não crer que Deus sabe todas as coisas e crer que sim, nós sabemos todas as coisas. Você não sabe nem o dia que você vai morrer. A gente não sabe. O que a gente pode afirmar a respeito da nossa vida se não sabemos nem o dia, nem se amanhã estaremos vivos? Então, é o que ele está mostrando aqui. Né? Então, ele está mostrando que isso é uma perversão. Nós estamos fingindo, né, que não entendemos o que Deus está querendo nos mostrar. Ou seja, a gente está fazendo de louco, de surdo. Aí eu começo a dar espaço, né, para a criatividade do homem. E aí eu começo a dizer, né, que o homem veio do macaco. Né? Eu sou peludo, querido, mas eu tenho certeza que eu não vim do macaco. Eu gosto de pendurar em árvore, gosto de subir em montanha, mas eu tenho certeza que não é porque um dia eu fui macaco no passado. Não. A teoria da evolução. A teoria da evolução, né, é uma negação da existência de Deus. É tão absurdo, né, dizer que o homem veio do acaso. Né? Você evoluiu, olha, e o pior é que não fica... Né, se antes eu tivesse vindo do macaco, ainda não estava tão ruim assim. Mas o macaco veio de uma bactéria. Um dia você foi uma bactéria, segundo essa teoria da evolução. Um átomo chocou com outro átomo. Eu não sei quem criou o choque entre os átomos, né? E quem fez os átomos para eles chocarem depois também, né? É meio estranho, é uma teoria que ela mesma, né? Porque, ok, se veio do átomo, quem fez o átomo? Se os átomos chocaram, quem levou os átomos a se encontrar? Se ela fosse válida.
essa teoria. E aí, por acaso, as coisas foram se formando. Ao acaso, você hoje existe. Querido, eu vou dizer, você tem que ser mais crente para acreditar nisso do que para acreditar em Deus. Porque nisso não há nenhuma evidência. E de Deus nós temos tantas evidências. Então o mundo hoje nega, porque a maioria do mundo não pensa como crente. Qualquer escola que teu filho frequenta, se ele não frequenta uma escola cristã, e infelizmente hoje muitas escolas cristãs estão ensinando esse tipo de biologia dentro da escola. Muitas escolas cristãs hoje só usam o nome de título cristão para poder pegar o seu dinheiro e cobrar mensalidade. Mas de cristãos não tem mais nada. Tem que ter hoje muito cuidado quando você quer colocar seu filho numa escola cristã. Porque na escola do mundo é isso que eles ensinam, querido. Não existe nenhuma outra consideração. O mundo nega completamente a existência de Deus. Não há oleiro. Não há oleiro. A segunda prova que ele apresenta aqui para a gente nesse versículo, ele diz, né, que aqui ele diz, e a obra disse ao seu artífice, não me fez. Ou seja, é uma consequência da primeira parte, ela nega que Deus criou a criatura. Porque se você, né, diz que a criação é igual ao Criador, ou seja, não existe Criador, nós somos todos iguais, então também não tem Criador. Esse é o resultado. Não há quem criou. Até parece estranho, né? Porque é tão óbvio que ele diz, e a obra disse ao seu artífice. Artífice é a pessoa que faz alguma coisa. Né? É uma profissão, pessoas que fabricavam coisas, que né, criavam coisas. A pessoa que fazia vasos, né? O oleiro, ele era um artífice porque ele pegava do barro e ele então formava um objeto. E aí era como aquele objeto depois de pronto e útil, né? Ele olhasse e falasse assim, não foi você que me fez. Eu existo por mim mesmo. Essa é a segunda prova que ele apresenta diante. Era assim que o povo de Deus, eu estou falando da nação de Israel, era assim que o povo de Deus estava vivendo naquela época. Deus havia abençoado, livrado eles da escravidão. Tinha dado a eles a terra que ele havia prometido. Estava enriquecendo aquele povo. Guardava eles dos inimigos. E eles começam a dizer, não, você não existe. Essa é a acusação de Deus contra o povo de Deus. E como eu disse, não é muito diferente do que a gente crente tem feito muitas vezes, porque a gente vem para a igreja, a gente canta glória a Deus, a gente toma da ceia, a gente dá glória a Deus e aleluia, mas a hora que a gente sai daqui, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Sexta-feira eu estava aqui com jovens, e alguns dos nossos jovens estão aplicando para os colleges, né, para as escolas, para as universidades, para eles possam estudar. Né? E um dos jovens estava me mostrando aqui, né, que já recebeu um convite de uma escola que aplicou. Aí eu falei, então você vai para essa escola, que é uma escola boa, eu sei que é uma escola boa. Eu falei, ainda não sei, ainda estou esperando uma outra escola, que tem uma outra escola que essa pessoa quer mais. Né? Aí eu perguntei, né, para essa pessoa assim, né, você está seguindo o seu coração? Ela falou, tô. Eu falei, então para. Aí assustou. Porque o mundo fala isso, siga o teu coração. Faça aquilo que o teu coração disser. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu falei, se você então está seguindo o seu coração, você vai tomar a decisão errada. Tomou um susto. Aí, pastor, não fala assim. Eu falei, mas é a verdade. Por isso que eu te fiz a pergunta, você está seguindo o seu coração? Ela falou, tô, então não vai. O seu coração vai te levar para o lugar errado. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. E se eu seguir o meu coração e não a direção de Deus, eu não estou dizendo que a direção de Deus é para outra escola ou para aquela escola, mas o que eu quis dizer para aquela pessoa é que ela não deve decidir a escola que ela vai baseada no coração dela, naquilo que ela sente, porque nosso coração é enganoso, ele tende ao pecado, ele leva a gente para o lugar errado. A gente tem que basear as nossas decisões como um cristão na direção do Espírito. Amém. E ó, se eu não falasse isso aqui para os irmãos, eu tenho certeza que muitos pais, quando chegasse com o momento de aconselhar os pais, falassem, não, minha filha, né, faz aquilo que o teu coração está dizendo.
Alguns aqui talvez até já falaram, não tem problema, hoje você pede perdão para Deus, Ele vai perdoar seus pecados. Por isso que a gente lembra que na cruz Ele morreu das cruzes. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Porque esse conselho está errado, esse conselho é do mundo. Esse é o conselho de quem diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Porque a gente não considera Ele nas nossas atitudes. Então, a gente, em vez de seguir a direção do Espírito, a vontade de Deus, a gente segue o desejo do nosso coração. Isso é sério? É fácil olhar para Israel e falar assim, uau, que povo duro, que povo difícil. Como eles, recebendo todas aquelas bênçãos, vendo todos aqueles milagres, puderam tomar essas decisões. Nós fazemos a mesma coisa. E a gente precisa mudar a maneira de pensar. E a gente está seguindo o nosso coração. Um dia eu segui meu coração. Decidi que eu queria ser, um dentista, um médico. Esse era o desejo do meu coração. Graças a Deus, depois que Jesus me salvou, Ele mudou o meu coração e Ele tinha um plano diferente na minha vida. Eu ainda naquela época tinha o desejo de continuar seguindo o meu coração. Só que Deus tinha um outro plano diferente para mim. Eu falei, então vamos fazer a vontade de Deus. E é o que a gente tem que fazer. Mas nós estamos ensinando os nossos filhos, nós estamos tomando as nossas decisões, nós estamos dando entrevistas na televisão, a gente está falando para as pessoas, não, você tem que seguir o teu coração. Começa um relacionamento e aí a gente fala, não, mas como é que está o seu coração? O seu coração está bom? Querido, não pergunta para alguém como é que está o coração. Vai na Bíblia, a Bíblia já diz como é que está o coração do homem. O coração do homem está enganando ele. A Bíblia diz que as coisas más procedem do coração do homem. Aliás, foi o próprio Jesus que disse isso. Então você já sabe como está o coração do homem. É por isso que a Bíblia fala que a gente precisa crer em Jesus Cristo. E quando a gente crê, Ele nos dá o quê? Um novo coração. Porque o novo coração é um coração... Não é o nosso, é o coração dele. É um novo coração, foi o que ele nos deu. É um coração que agora vai ouvir a voz de Deus. E olha, ele usa a expressão novo coração, mas sabe do que ele estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo de Deus que vive em você. Porque ele não foi lá e tirou esse coração que está dentro de você, ele não tirou sua mente, ele não tirou as coisas que estavam em você. Você ainda tem que lidar com elas. Mas Ele colocou em você o que estava nele. O que Ele é. Ele se tornou presente na vida daquele que creu. Para que agora você não ande mais na carne, e sim no Espírito. Então você vê, é fácil a gente acusar os outros, mas a gente não percebe que muitas vezes nós estamos cometendo o mesmo tipo de erro. E a gente... não com essas palavras, declarando com a nossa boca, não, eu não acredito que o Senhor me fez. O mundo declara isso porque não tem Deus. Mas os que dizem que tem Deus não declaram isso, mas agem como se isso fosse verdade. A terceira acusação que ele ainda faz aqui no versículo 16 é negar a superioridade da sabedoria do Deus eterno. Olha só, ele diz, e o vaso formado disse do oleiro, nada sabe. Quem é o vaso? Vamos ver se vocês estão aprendendo. Quem é o vaso? Nós. Quem é o oleiro? Então ele está dizendo, nós dizemos para Deus que ele o quê? Não sabe de nada. É isso que ele está dizendo aqui. É o que a gente está fazendo. Eles estavam dizendo para Deus o que Deus deveria fazer. Vê se não é diferente hoje. A gente ora, mas tem muita gente orando na igreja, sem nenhuma humildade, sem nenhum temor de Deus. Não, Senhor, eu demando, eu declaro. Quem sou eu para declarar, demandar, reivindicar alguma coisa? Eu tenho que ir com humildade de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que eu sei para declarar ou requisitar de Deus, eu não sei de nada. E se o que eu estou pedindo é algo que vai acabar com a minha vida, vai destruir a minha vida? Graças a Deus, a palavra de Deus diz que Deus não dá porque a gente pede mal. Da vez que o nosso Deus é bom, e quando a gente não pede certo, Ele não dá nada.
Isso é bondade de Deus. Deus não respondeu algumas das nossas orações, que é bondade dele para a gente. Porque se ele desse para a gente tudo que a gente pedisse, segundo a nossa vontade, nós não estaríamos andando, porque foi o que aconteceu com esse povo. Daqui a pouco nós vamos ver uma passagem aqui, eu vou levar vocês em Deuteronômio, quando Deus deu uma promessa a respeito desse povo. Quando Deus tirou eles do Egito e fez uma promessa de que abençoaria eles. Vocês vão ficar surpresos de algumas coisas. Porque tem gente que ainda tem uma ideia muito errada a respeito do povo de Israel. Aí você vai ver a ideia que Deus tinha para o seu povo aqui na promessa. Nós vamos comparar com isso, nós vamos ver. Ou seja, eu acho que eu sou superior, eu acho que eu sei mais, eu sou supremo. Ou seja, Deus não é supremo na minha vida, eu sou supremo na minha vida, eu sei o que eu preciso e o que eu quero. Como eu estou falando com a igreja nos dias de hoje, não com o povo de Israel daquele tempo, eu quero que a gente examine um pouco algumas das tendências, né, da igreja cristã atual, né, para ver onde esses erros estão acontecendo, onde isso está enraizado. Olha para você ver. Agora eu estou falando da igreja no âmbito geral, em geral. Né? O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que esse erro muitas vezes está enraizado na nossa pregação. Quem prega aqui? Quem prega aqui? Quem prega a palavra um pouco aqui? Tem alguns aqui que pregam, tem alguns aqui. Nós temos que tomar cuidado. Isso é um alerta para a gente. Né? Tinha que ter mais gente pregando aqui. Você pode não pregar no púlpito, você não pode pregar na igreja, mas devia pregar para os seus vizinhos. Falar para os seus vizinhos. Falar de Jesus para os seus vizinhos. Né? Olha só, a nossa pregação. Né? A gente está tão entediado com as verdades da Bíblia, a gente está tão entediado com as profundezas da doutrina da Bíblia, da palavra da Bíblia, que a gente quer aquela solução que a gente diz simplista. Aí quando a gente vai pregar, o que a gente faz? A gente, como não quer destrinchar a palavra, conhecer a doutrina, parar para pensar, refletir na nossa vida de como aplicar aquelas coisas, aí eu venho para o púlpito e falo assim para os irmãos, hoje a minha mensagem é a seguinte: 3 passos para a vitória. 7 caminhos para a bênção. É a mensagem que eu prego, eu simplifico, é simplista, é assim, né? Ou seja, eu não digo para o irmão, hoje nós vamos pregar Isaías 29 e vamos ver as verdades da palavra. Não, eu venho com um prato, né? O PF, a comida, né? Aquela coisa, né? O McDonald's, a comida rápida, né? É simples, vamos resolver logo o assunto, né? Eu não quero crente que pensa, eu não quero crente que conheça, desenvolva muito relacionamento, porque eu quero, né? E na verdade muitos pastores fazem isso de propósito, querido, porque eles querem ter domínio sobre o rebanho. O Novo Testamento alerta sobre isso, fala, pastores, não pastoreiem como dominadores, porque a gente pode fazer isso. É fácil eu fazer isso sobre os irmãos, eu manter os irmãos burros, sem conhecimento, sem experiência de profundidade, sem doutrina enraizada. Agora, vai lidar com um irmão que conhece a palavra de Deus. Você não leva qualquer coisinha para ele, não. Ele fala, pastor, o que você falou não está certo. Você tem que se preparar, se esmerar para pregar a palavra. Mas para um povo que não conhece a palavra de Deus, você vem com essas conversinhas. 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, 5 não sei o que, 4 pulinhos daqui, 7 pulinhos de lá, 4 voltinhas de quê? É sempre assim. 4ª da bênção, 5ª da maldição, da quebra de maldição, 6ª ou seja, a gente vem com isso. Vocês não conhecem ninguém que faz isso, né? Nem estão ouvindo ninguém na internet com isso, né? Eu sei que não. Se você pegar uma mensagem e o título for esse, já corre dela. Nem abre. Esse tipo de pecado está nisso, no meio da pregação. É o resultado. Outra dentro da igreja. Outra. Nós acabamos valorizando mais o entretenimento acima da adoração. Ou seja, em vez da gente admirar o Deus que nos criou, a gente admira a criação. A gente vem para a igreja se tiver um bom grupo de louvor. Um cantor que seja extremamente afinado, com aquela voz linda que leva a gente a chorar.
uns anos atrás, um irmão me procurou aqui e falou: pastor, nós vamos deixar a igreja, nós vamos para a igreja, nós estamos querendo um lugar assim que a gente sinta mais, a gente quer chorar no culto. Nossa, né? Já tinha um tempo que eles estavam aqui com a gente, não entender nada do que a gente anda pregando até hoje. Nada. As pessoas estão querendo vir no culto ela não vem para o culto para entregar a adoração a Deus. Ela vem no culto para receber. Ou seja, ela quer ser entretida. Ela é um espectador no culto. Ela não é um participante do culto. Tem uma coisa que você não veio para assistir o culto. Você veio para fazer parte do culto. Você veio para adorar o seu Deus, que cuidou de você a semana inteira, junto da minha igreja. Se você tem vindo aqui para assistir o culto, eu convido você a mudar de pensamento. Porque com o tempo você não vai querer mais ficar aqui com a gente, porque eu não vou ficar fazendo aqui música para você chorar. Longos períodos de ministração, né, que vão mexendo com a tua alma, aí você vai se derretendo, aí você começa, o Espírito Santo está movendo, porque o Espírito Santo move sem você chorar. Porque o fato que você chorou, não quer dizer que o Espírito Santo agiu. Agora, o fato de você reconhecer um pecado, se arrepender e mudar a sua vida, isso é reconhecimento de que o Espírito Santo trabalha na sua vida. E às vezes você não sai chorando, você sai com raiva daqui. Pastor, para que ele veio falar aqui? Eu me lembro uns anos atrás, teve um outro irmão que também estava aqui com a gente, acho que hoje já não está mais. Um dia falou assim: pastor, eu gostava de você até hoje, mas hoje o senhor falou um negócio lá, né, eu não gosto que fale daquilo. Eu pego a palavra. Já não gostava mais de mim. Se Deus quiser, o meu objetivo é fazer vocês me odiar. Não porque eu quero ódio, não é isso, querido. Mas eu não estou aqui para agradar os irmãos, para vocês ficarem felizes comigo. Eu estou aqui para ensinar a palavra. E a palavra confronta o pecador. E quando a gente é confrontado, a gente não gosta. Eu espero que vocês me odeiem. Vocês saem daqui confrontados, que vocês vão para casa pensando o que vocês estão fazendo, dizendo assim: Deus, eu preciso mudar de vida. Não adianta você vir aqui na frente e falar assim: olha, pastor, que mensagem. Se fizer, eu vou agradecer, mas não precisa fazer isso. Eu não espero. Mas se você um dia voltar aqui e falar assim: pastor, aquele dia eu fiquei com tanta raiva do Senhor, mas eu precisava ter ouvido aquilo, a minha vida mudou. Aí foi elogio. Aí você fala assim: aí eu vou para casa e falo assim: eu preguei. Só preguei, porque quem fez a transformação foi Deus. É isso. E às vezes é isso que a gente está fazendo, né? Olha só, a outra maneira dentro da igreja dos dias de hoje é no nosso aconselhamento. Ou seja, hoje em dia, né, a maioria dos conselheiros dentro da igreja, isso inclui os pastores, mas não só os pastores, as pessoas que dão conselho, elas estão dizendo que a palavra de Deus não é suficiente, é por isso que elas estão hoje trazendo para dentro da igreja a psicologia, a ciência da psicologia. A ciência da psicologia, querido, ela é boa para nós. Entenda uma coisa, eu não sou contra psicólogos, né? Não, eu uso na minha família, se alguém precisar de um tratamento psicológico, não tem problema, eu procuro um psicólogo, ajuda, nós já fizemos, eu já procurei psicólogo quando eu precisei da ajuda psicológica, mas um psicólogo não substitui a palavra de Deus. E quando a gente vem para a igreja, para o púlpito ou para o aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, eu não tenho que dar princípios de psicologia para o irmão. Eu tenho que te dar o que a Bíblia diz, o conselho bíblico. E se eu ver que na sua vida você precisa da ajuda de um psicólogo, eu falo: olha, eu vou dar para você o que a Bíblia diz, mas eu acho que você também deveria procurar um profissional, porque eu não sou profissional da área, tem muita gente agindo como se fosse. Eu acho que muito pastor devia ser processado. Aqui nos Estados Unidos, quando acontece, pastor processado porque ele usa psicologia para dar aconselhamento para as pessoas dentro do gabinete bíblico, aí o negócio desanda dentro do lugar, aí a pessoa vai lá e ele, como não tem um diploma de psicólogo, não tem autorização para fazer aquilo, ele entra em problema com a justiça, devia ser preso mesmo. Porque pastor não tem que ensinar psicologia, usar técnica de psicologia ou pregar psicologia. Ele tem que ensinar a Bíblia e dar conselhos bíblicos e deixar a psicologia para o psicólogo fazer.
e recomendar ao irmão que precisa. Porque existem enfermidades que precisam ser tratadas na psique. Então entenda isso. Mas hoje em dia, o pastor está no púlpito ensinando psicologia na mensagem. Em vez da gente chamar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Então isso é muito sério, querido. Isso é muito sério o que está acontecendo. Mas graças a Deus, que agora a partir do versículo 17, Deus vai mostrar para a gente que o plano dele não falha. O do homem falha. A gente é falível. O que a gente planeja, muitas vezes, é por água abaixo. De vez em quando dá certo o plano que a gente faz, mas na maioria das vezes a gente nunca consegue cumprir um plano exatamente como a gente planejou. Por quê? Porque o único plano que não falha é o plano de Deus. E agora, a partir do versículo 17, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar em relação à nação de Israel, mas a gente pode trazer isso para os nossos corações também. Olha só, a primeira parte, do versículo 17 ao 19, ele vai mostrar que a restauração de Israel no período milenar. Ou seja, isso não vai acontecer naqueles dias, porque eles não iam se arrepender, nem está acontecendo agora, mas quando no plano de Deus Jesus voltar pela segunda vez e começar o período milenar, Deus vai dar uma nova oportunidade para a nação de Israel. Por quê? Porque ele vai cumprir as promessas que ele fez. E naquele tempo, aqueles que ouvirem a voz de Deus, eles vão receber essas bênçãos. Olha só, versículo 17, olha o que Deus vai fazer. Ele vai inverter os papéis, ele vai transformar os poderosos em pessoas comuns e as pessoas comuns em pessoas poderosas. Versículo 17. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em um campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Né? Vamos entender isso aqui. Né? Ele estava falando aqui, isso aqui é uma referência na mudança moral da nação judaica, da nação de Israel. Né? Essa mudança é tão grande que ele está fazendo uma comparação com o Líbano. O Líbano é um país, mas o Líbano é um país que tem uma floresta muito grande. Né? Eles têm uma região lá de florestas, de árvores, que são muito altas, uma região montanhosa de muitas árvores. É aquele lugar bem denso assim. Né? Não é que nem a nossa floresta no Brasil, da Mata Atlântica, não, as árvores lá são realmente muito grandes, muito altas, né? E é uma floresta muito cheia dessas árvores, é o que ele está dizendo. E ele está dizendo que um dia esse lugar vai ficar como um campo que foi limpado. Ou seja, é uma figura, ele não está dizendo que isso vai acontecer de fato, ele está usando uma figura de linguagem, porque naquele tempo as pessoas conheciam, porque era ali que eles iam buscar madeira para construir as casas, para construir as coisas, construir os carros de boi, tudo que eles usavam, eles buscavam madeira do Líbano, naquela região eles iam buscar madeira. Então todo mundo conhecia essa região. Então ele está usando uma figura aqui para mostrar que a mudança do povo vai ser tão grande, que é como se aquele lugar que hoje existe uma floresta, se tornasse um campo plano, só de grama, sem nada. Ou seja, em outras palavras, Deus vai produzir uma mudança enorme no coração dos judeus. Assim como Ele pode produzir nas nossas vidas nos dias de hoje. Como eu disse, os princípios de Deus se aplicam para nós em todo o tempo. Você pode pegar uma das piores pessoas do mundo hoje, um bandido, um assassino, uma pessoa má, violenta, e se hoje Deus entrar na vida dele, mudar o coração dele, amanhã ele se torna um cordeirinho, uma pessoa amável, uma pessoa dada, entregue a servir. É uma mudança grande, só Deus pode fazer. E Deus está prometendo que Ele vai fazer isso com a nação de Israel. Isso não aconteceu. Não aconteceu ainda. O judeu não é esse tipo de gente ainda. Mas um dia eles vão ser. E aqueles que um dia se exaltaram vão ser humilhados. Aqueles que eram humildes, eles serão exaltados. É o que Deus fala através de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, quando Ele começa o sermão da montanha. Que os mansos herdarão a terra. Olha o versículo 18. Versículo 18, ele agora mostra, né, mais uma promessa que ele faz. Agora, aqueles que eram orgulhosos vão se tornar pessoas humildes, ou seja, há uma inversão. Versículo 18 ele diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Quem que eram os cegos? Quando Jesus veio, quem que ele chamou de cego? Quem eram os cegos? A nação de Israel.
Eles estavam cegos, eles estão cegados, eles não veem. Essa é a referência. Ele está dizendo, olha, um dia, aqueles que eram cegos, aqueles que hoje não veem, e até hoje é assim, você vai pregar para um judeu, a maioria deles vai cuspir na tua cara. Né? De vez em quando eu ouço algumas palavras falando, eu preguei para o judeu, você pregou para gente que não é muito judeu, não. Se você pregar para um judeu mesmo, ortodoxo, cara, você vai chegar assim, poxa, pastor, levar uma cuspida na cara, porque ele gospe na sua cara. Eu me lembro quando eu era mais jovem, fui convidado por um amigo meu que fazia um evangelismo, né, entre os judeus. Aqui em Nova York existe um ministério que se chama Jews for Jesus, né, judeus para Jesus, Jews for Jesus. E eles saem pelas ruas e eles conversam com esses judeus que são judeus, né, mais ortodoxos, né, que é o ministério mais difícil que tem. E aí, o primeiro dia que eu fui, a hora que o rapaz ia andar comigo, a gente anda às vezes de 2 em 2, ele pegou e falou, você tem um lenço? Eu falei, não tenho um lenço. Aí ele tinha um lenço extra, né, e me deu um lenço. Aí eu falei, não, eu não preciso de lenço. Ele falou, não, guarda ele com você. Eu falei, não, mas eu não uso lenço, eu não preciso de lenço, não deixa com você. Né? E aí, né, não falou nada, né? E aí a gente saiu para evangelizar. Aí, né, quando a gente para a primeira pessoa e eu todo entusiasmado, né, querendo mostrar serviço, né, sou crente, vou pregar o evangelho, vou falar com os judeus, né, como eu tenho descendência, né, vou falar, né, com o povo da minha descendência, né, e tal. Quando eu comecei a falar, cara, pá, no meio da minha cara, aquela cuspida assim, pá. Aí eu olhei pro cara assim, ele só riu e olhou pro meu bolso assim, eu peguei o lenço, limpei, e falou, próximo. Aí a gente passou o dia levando cuspida na cara. Eles estão cegos, eles não podem ver. É rara a conversão de um judeu. Existe. Mas é raro. Porque a palavra de Deus diz que Deus os cegou. Eles não estão cegos. Não foi Satanás. O próprio Deus fechou os olhos deles. Por quê? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. É o que João 3 disse para a gente antes. No versículo 19 ao 21. Eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio para eles, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, por causa disso, Deus os cegou. Eles não podem ver, mas Deus está dizendo, mas eu não vou deixar você cego para frente. Vai chegar um período em que eu vou entrar e vou mudar a história de Israel. E graças a Deus, querido, nós não somos Israel, como eu disse aqui, porque hoje nós podemos ver. E nós também estamos cegos nos nossos pecados. Mas hoje, pela graça de Jesus Cristo, que chegou e começou uma igreja para incluir não só os judeus, mas todo mundo. Né? Hoje nós estamos inclusos. E quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nos arrependemos do nosso pecado, as nossas escamas caem e nós podemos ver, nós podemos contemplar a beleza da face de Jesus Cristo. Querido. Como é lindo quando a gente vê. Mas para isso a gente precisa parar de negar a existência de Deus e viver como se Deus não existisse. Olha só. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6, Paulo diz o seguinte para a igreja lá. Nos quais o Deus, e aqui em letra minúscula, porque ele não está falando do Deus verdadeiro, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que interessante. O povo judeu, quem cegou foi o próprio Deus. Mas o resto do mundo está cego por Satanás. O Deus desse século é Satanás. O Deus desse século nos cegou. Mas Deus mandou Jesus, mandou a luz ao mundo para que a gente então veja. Olha que maravilha. Eles têm que esperar um milênio para poder ver. Nós já estamos disponíveis. Deus já está aqui através do Filho Jesus Cristo para abrir os nossos olhos, para que a gente veja a luz e a gente deixe as trevas. Amém. É o que você hoje precisa fazer. Se você olhar para o teu coração e falar assim, ainda vive em trevas, querido, hoje, que o Senhor possa iluminar a tua vida para reconhecer o quão pecador você é e o quanto você precisa de um Salvador. Para hoje, antes de sair daqui, você falar assim, Senhor, salva a minha vida. Amém. Porque hoje está disponível para mim e para você.
E olha só o versículo 19, conclusão. Tudo é uma conclusão de uma dessas ações. A conclusão do versículo 19 é que se isso acontece, o que vem? Alegria. Deus restaura a alegria. E os mansos terão regozijo. Regozijo é alegria, querido. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Ou seja, né, aquele que vê, aquele que crê, ele vai viver alegria sobre alegria no Senhor. Aqui não está falando que você vai viver sem dificuldade, mas ele está dizendo que mesmo, né, em qualquer situação, no Senhor você vai encontrar alegria para viver. E ele promete isso para a nação de Israel. Um dia eles também vão viver nessa alegria. Já viu como que judeu é rabugento? A coisa mais difícil do mundo é você achar um judeu assim, alegre, brincalhão. De vez em quando aparece um, eles não são muito judeus, né? E é o que eu falo, eles não são assim. Eles são desviados, essa é a verdade, né? Graças a Deus, é melhor desviar daqui, ó, né? Porque eles não estão no caminho certo. É Xing Ling. É o Xing Ling, né? Judeu falsificado, né? Nós queremos da minha família, né? Mas normalmente o judeu ele é carrancudo, ele não ri, ele não dá bom dia, ele é mal educado, ele chega no lugar, ele cumprimenta, a não ser que ele seja um cara de negócio grande, que ele precisa de você, aí quando ele precisa de você, ele é o melhor amigo que você pode ter. Enquanto você puder dar o que ele quer. Depois ele já descarta você completamente. Mas um dia, é o que ele está falando, vai ser como a floresta do Líbano. Essa gente carrancuda, fechada, essa gente cega, essa gente desobediente, um dia vai passar por uma transformação tão grande, como se a floresta do Líbano, que hoje é cheia de árvores, né, majestosas e grandes, se tornasse um campo plano de grão. No milênio isso tudo vai acontecer, mas está disponível para a gente hoje, aqui e agora. E olha só, a libertação, lógico, trouxe alegria, e Deus agora começa a abençoar o seu povo. Versículo 20, olha só. Ele agora vai libertar o povo do inimigo. Versículo 20 ele diz: porque o tirano é reduzido a nada, se consome o escarnecedor, e todos os que dão a iniquidade são desraigados. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu vou destruir os teus inimigos. Não é exatamente o que Deus faz por nós. Na cruz do Calvário, ele derrotou o quê? O maior inimigo que nós tínhamos da nossa alma. Qual era o maior inimigo que nós tínhamos da nossa alma? Hã? Alguém falou? A morte. A gente fala Satanás, não é. A morte é o maior inimigo que nós temos. Porque uma vez que nós estamos mortos, já não tem jeito de resolver mais nada. Satanás não tem jeito. A gente fugir dele, a gente escapar dele, Deus nos proteger dele. Mas uma vez que a gente morre nos nossos pecados, já não tem mais o que fazer. Nós estamos condenados por uma eternidade de sofrimento. É por isso que pregar o Evangelho é urgente. Porque se chegar a morte na vida de uma pessoa antes dela ter mudado de coração, ela vai passar, ela pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a pessoa mais próxima que você tem. Se você perder a oportunidade de pregar o Evangelho para ela vir a verdade, quando ela morrer, ela não vai para o céu porque a sua mãe foi boazinha e maravilhosa para você. Ela pode ter sido a mulher mais doce desse mundo, que fez a maior boas ações desse mundo, a melhor mãe desse mundo. Se ela não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados, ela vai passar uma eternidade em condenação. Eu tenho que dizer isso, porque a gente quando morre os nossos pais, a gente ama eles tanto que a gente quer pôr todos eles no céu. Ah, mas eu acredito que meus pais, eles eram tão assim, eles iam na igreja lá, eles rezavam textos, faziam. Obra não salva ninguém. O que salva é Jesus. É por isso que você tem que, né, por isso que ele fala, crente vai ser odiado pelos pais, porque se você tiver gente que segue religião tradicional e você chegar lá e falar assim, olha, você está seguindo Satanás, você está seguindo o erro, olha, você está indo, você está no caminho errado, você precisa de seguir Jesus. Ele vai ficar bravo com você. Vai te odiar, não vai querer mais falar com você. Mas não tem problema, deixa ele te odiar agora. Você continue amando a ele e falando a verdade. Por quê? Porque um dia já não tem mais o que fazer. Mas enquanto há tempo nós devemos fazer.
Deus pode destruir o mundo. E ele venceu a morte. E ele está dizendo que a nação de Israel, um dia Deus vai se vingar e ele vai derrotar todos os inimigos. Aqui quem são os tiranos? Os tiranos são aqueles que são opressores. Né? Ele usa duas qualidades. Tiranos, escarnecedores e iníquos. 3. Né? Os tiranos são os que usam o poder, né, de uma maneira impiedosa, esmagar as pessoas inocentes. Esse é o tirano. Ele usa do seu poder, da sua autoridade para esmagar as pessoas sem poder. Tem pastor tirano, tá? Cuidado. Existe dentro da igreja. O escarnecedor quem é? O escarnecedor é aquele que zomba dos padrões de Deus. Ele produz escárnio, né? Ele zomba da verdade, né? Da verdade absoluta. Não tem. Tudo é relativo. Ele zomba destas coisas. E o iníquo, quem é o iníquo? Olha, são 3 inimigos, né, que ele está dizendo que Israel tem. Os tiranos, os escarnecedores e o iníquo. Quem são? São aqueles que não reconhecem o quê? Né? Deus, a existência de Deus. É o iníquo. Ele quer viver no pecado de uma maneira consciente. Ele não acha que tem responsabilidade diante dos seus pecados. Deus não pode fazer nada comigo. Esse é o iníquo. Tem gente assim à nossa volta. Mas isso tudo vai cair por terra. E olha só, não é só isso, versículo 21. Deus vai destruir os inimigos. Ele vai destruir agora o inimigo do falso testemunho. Quantas vezes a gente vê em Salmos, né, que as pessoas, né, estavam falando mentiras a respeito do salmista? Né? Quantas vezes nós temos pessoas ao nosso redor falando mentira a respeito de nós, não é verdade? Olha só, versículo 21. E os que fazem culpado ao homem em uma causa, e que armam laços ao que repreendem na porta, e aos que põem de parte o justo sem motivo. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, olha, Deus vai destruir, Ele vai repreender, Ele vai acabar com aqueles que falsamente acusam os outros, daqueles que estão tentando preparar a armadilha para você cair, daqueles que vão, né, tratar mal, né, as pessoas justas sem motivo algum. Às vezes a gente olha assim e fala assim, ai Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo essa pessoa fazer isso comigo? Não, querido, deixa ele fazer agora. Por enquanto parece que ele não vai viver a justiça. Mas no momento certo, Deus está olhando para todas estas coisas e Ele está declarando aqui que dentro do seu plano infalível, Ele vai julgar com justiça. Por isso Ele diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Não serve de muita coisa. Mas a de Deus, ela é perfeita, porque o plano dele não falha. E ninguém injusto vai ser tido por justo. E um justo não vai ser tido por injusto diante do tribunal de Deus. Fica tranquilo, aguarda Deus agir. Aguarde Deus agir. É o que ele pede. Aí, a partir do versículo 22 até o 24, ele promete que se você acreditar nele, se você crer, se você experimentar dessas bênçãos e se arrepender dos seus pecados, Ele vai te salvar. Ele está prometendo a salvação de Israel. Ele quer salvar o povo que um dia escolheu. Essa é uma promessa para Israel. Nós já temos a salvação para nós, mas a salvação é pelo arrependimento. Olha o versículo 22, que interessante. A gente está lá no Velho Testamento, mas a linguagem é igualzinha do Novo Testamento, porque Deus nunca teve um plano diferente no Velho Testamento e no Novo Testamento. O plano de Deus sempre foi o mesmo. Salvar pela graça, por meio da fé. Olha só, versículo 22, primeira parte ele diz, portanto assim diz o Senhor, e remiu, redenção, remissão, remiu, é perdão de pecado. É isso que nós vamos hoje celebrar aqui na ceia, que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Então ele está mostrando que Abraão, ele precisou de um redentor, ele precisou de livramento, ele precisou de liberdade, ele estava preso, ele era escravo. Nesse caso aqui, né, Abraão, ele foi chamado para, né, fora da escravidão que existia lá em Ur dos Caldeus. Abraão nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que é na região do Iraque hoje. Era uma cidade idólatra, onde eles adoravam vários deuses falsos. E Abraão foi chamado, foi remido, foi perdoado e foi tirado lá do meio dos falsos deuses e foi colocado na presença do Deus verdadeiro. Abraão
tinha feito alguma coisa para merecer isso? Ele tinha produzido alguma obra para merecer isso? Não. Foi simplesmente de graça. Deus o escolheu, olhou para Abraão e disse: vou te salvar, vou te remir, vou te perdoar. Não é o que você faz, é o que eu faço por você. Ele remiu. Olha a continuação do versículo 22. Jacó, está falando dos filhos de Abraão, né? Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Ele está usando aqui, né, na verdade é neto, né, de Abraão, Jacó, né, que a gente fala Abraão, Isaac, Jacó, né, que é pai, filho e neto, não é isso? Aqui essas expressões, por isso que uma hora ele usa Abraão, outra hora Jacó, para falar que ele está falando a respeito do quê? Da nação que ele criou, desse povo que ele chamou, das gerações. Não era uma pessoa em particular. Ele está falando, é assim que eu vou lidar com Israel, com essa nação que um dia escolhi. É assim que eu lido com a igreja nos dias de hoje, com o povo que eu chamei, que eu escolhi. É assim que eu lido. Eu não vou deixar eles serem envergonhados. Olha, se você for redimido, você não vai ficar na vergonha. Deus vai trazer para a gente a alegria de viver. O rosto não vai ficar corado. A gente não vai ficar andando na rua sentindo vergonha da nossa vida passada. Não, nós vamos como crente andar olhando para frente e dizer assim, um dia eu fui assim, mas hoje eu não sou mais. Tem gente que às vezes vai nos lembrar, quem nos conhece. A nossa família é mestra em fazer isso. Eu vivi uma vida muito errada durante 30 anos da minha vida. Então eu dei mais do que exemplo para todo mundo falar mal de mim. A culpa não é deles, a culpa é minha. Então quando eu me converti, e até hoje muitas vezes, minha família olha assim, mas eu sei o que você fez. Eu também sei o que eu fiz, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Então eu não fico corado, eu não fico com vergonha do que eu fiz no passado, eu tenho arrependimento. Mas não me coro o rosto. Por quê? Porque eu não tenho mais vergonha sobre mim. Porque Jesus me salvou. E se você hoje crer em Jesus Cristo, Ele também não importa o que passou na sua vida. O que importa é o futuro que você tem agora em Jesus Cristo. E isso agora não vai trazer. Foi assim que você viveu a sua vida? Ok, pede perdão, se arrependa, larga ela para trás e esquece. E vive uma vida nova com Jesus. É isso. É assim que Ele quer. Assim é o plano de Deus. É perfeito. Não falha. E olha só, versículo 23. Mas quando vir os seus filhos a obra das minhas mãos, ou seja, a gente vai ver o que Deus está fazendo. O povo de Israel vai ver o que Deus está fazendo. Mas quando vir, aqui é de ver, os seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. Um dia esse povo duro vai se amolecer e vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Um dia o nosso coração duro, se nós contemplarmos a glória de Deus, nós nos dobraremos diante desse Deus maravilhoso. É assim, quando a gente olha para o que Deus está fazendo, quando a gente reconhece que existe um Criador que sabe de todas as coisas, quando a gente reconhece que nós não sabemos nada, que nós não podemos mudar o nosso futuro, nós recebemos a graça, nós temeremos a Deus, nós nos curvaremos diante dele. E olha só o 24. E os errados de espírito virão a ter entendimento. Olha só. Às vezes a gente fala assim, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz no passado. Não tem jeito, Deus não vai querer nada comigo. Foi tão terrível o que eu fiz no passado. Fica tranquilo, querido, o plano de Deus não falha. Deus conhece o teu passado e conhece o teu futuro. O que Ele te chama é para no presente você reconhecer que você precisa dele. E Ele vai te dar entendimento. E olha só, e os murmuradores aprenderão doutrinas. Hoje Deus pode mudar a sua vida, trazer a palavra dele ao seu coração, transformar a sua vida. Mas é necessário nós andarmos no plano de Deus, de nós rejeitarmos a nossa sabedoria e os nossos planos. Lá em Jeremias, quando Deus profetizava também sobre a nação de Israel, lá no tempo do milênio, Jeremias falou da mesma coisa que Isaías falou. Jeremias 29, versículo 11 a 13, você deve conhecer muito bem essa passagem. Ele diz assim, serve para mim e para você também, querido, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. É interessante aqui, e nessa passagem aqui, ele não diz assim, olha, para dar-vos o fim que merece. É o que está escrito aqui? Para dar o fim que vocês merecem? Não. Ele diz, para dar-vos o fim que esperais. Hoje na Escola Dominical nós falamos sobre isso. Definição de fé. Fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam. Deus não dá segundo o que a gente merece. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Porque o que nós merecemos é a morte. É a condenação eterna. Mas nós queremos ser salvos. A nossa esperança é um dia poder habitar em paz, numa eternidade, na presença do nosso Criador. E Ele disse que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, isso quer dizer de inteireza, por completo, nós vamos encontrar. E nós vamos ter não o que a gente merece, mas aquilo que nós esperamos. Eu espero que hoje você espere vida eterna com Deus e não receba o que você merece. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje diante da palavra de Deus, Senhor, eu oro pedindo que o Senhor abençoe aqueles que hoje ouvem esta mensagem, para que, Senhor, possam perceber, Senhor, que através do exemplo do erro daquela nação, Senhor, esse pecado é sério. Senhor, muitas vezes temos andado no nosso próprio entendimento, tomado as nossas próprias decisões, feito os nossos próprios caminhos, sem considerarmos a Ti. Senhor, que o Senhor possa mudar os nossos corações para que a gente não viva na prática como viveu o povo de Israel, negando a existência do seu Criador, dizendo ao Criador que não sabe de nada. Senhor, que nós possamos nos arrepender desse tipo de atitude e que a partir de hoje nós possamos aprender, Senhor, uma nova atitude, como aprendemos na palavra de Deus. Nós devíamos, Senhor, sempre dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã, Senhor, te serviremos. Se Deus quiser, amanhã trabalharemos para trazer o pão de cada dia. Se Deus quiser, amanhã ingressaremos na escola. Se Deus quiser, amanhã vamos começar um trabalho, Deus Pai. Se Deus quiser, Senhor, se essa for a Tua vontade, o Senhor nos levará a fazer o Teu ministério, Deus Pai. Senhor, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas e os nossos passos sejam guiados pela direção do Espírito Santo de Deus. Por isso hoje eu oro, Deus Pai, que a Tua igreja, Senhor, seja cheia do Espírito. Para isso, Senhor, hoje eu peço que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações, para negarmos a nós mesmos, nos esvaziarmos de si mesmo, para que a gente possa estar cheio da Tua presença, cheios do poder do Espírito. Por isso, Deus Pai, Senhor, não segundo o nosso entendimento, mas segundo a sabedoria que vem de Ti, a sabedoria que está na Tua palavra, direciona os nossos caminhos, para que, Senhor, nós não venhamos seguir o nosso coração, mas o Teu coração, porque o Teu coração não nos engana, mas o nosso sim. Senhor, perdoa os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, a andarmos na Tua vontade. E seja para Ti hoje o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.